Irmãos, estamos aqui reunidos nesse dia para um momento de confraternização. Portanto, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria imensa ver cada um dos casais aqui presentes, com seus sorrisos, alguns um pouco pálidos de fome, outros bem felizes, alguns com frio, outros com calor, mas um momento de grande comunhão. Nós estamos aqui com o objetivo de crescermos, sermos edificados e de aprender um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Esse encontro foi preparado com muito carinho, com muita oração, e o nosso desejo é que seja um tempo de renovação, de aprendizado e comunhão. Sabemos que o casamento é uma dádiva de Deus. Foi Deus quem nos deu esse presente. Mas também é um compromisso. E como todo compromisso, exige cuidado, comunicação e graça todos os dias. A palavra de Deus nos diz em Eclesiastes capítulo 4, verso 9 e 10. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. O casamento é exatamente assim. Uma aliança de amor, uma aliança de suporte mútuo, sustentada por Deus. E pensando nessa importância desse compromisso, hoje nós teremos um momento precioso, com uma palestra que vai nos ajudar a refletir a respeito do casamento e falaremos um pouco a respeito das diretrizes bíblicas para um casamento bem-sucedido. E nós vamos ver que Deus se preocupa demais com isso. Como Ele estabeleceu o casamento, Ele nos orienta a como vivermos adequadamente para a glória de Deus. Então nós vamos começar com a palavra de oração, não iremos nos demorar nesse momento, e depois nós já partiremos para a palestra. Deus bendito, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Um dia frio, mas um dia, ó Pai, em que nós tivemos a oportunidade de desenvolver as nossas atividades diárias. E também, ó Pai, tivemos agora o privilégio de podermos participar desse encontro, um encontro, ó Pai, que foi projetado para o aprendizado, para o crescimento, para a renovação de laços e principalmente, ó Deus, para que nós saibamos como viver melhor para a glória do Teu santo nome. Por isso, ó Deus, nós queremos rogar ao Senhor que nesse momento nos abençoe, nos conduza, ó Pai, para que nós saiamos daqui diferentes do modo como nós entramos. Nós pedimos a Tua direção, pedimos a Tua graça e oramos no nome de Jesus. Amém. Diretrizes que nos ajudam a como viver biblicamente o casamento que glorifica a Deus. Quantos aqui já ouviram histórias que começam da seguinte forma? Eles eram tão felizes no início, ou então, no começo parecia um conto de fadas, mas depois... Essas frases refletem algo muito comum. Casais que começaram bem, mas ao longo dos anos foram perdendo a alegria, a intimidade e o propósito no casamento. As rotinas cansam, as falhas machucam, as palavras pesam e muitas vezes a esperança vai embora. Mas o que nós queremos falar nessa noite com essa palestra é que não precisa ser assim. Essa realidade inicial não precisa ser assim. Na verdade, Deus não criou o casamento para que fosse dessa forma. Por isso que a proposta dessa palestra é simples, mas também é poderosa. Porque ela vai nos ensinar que mesmo depois de algum tempo é possível ser feliz no casamento. Mesmo depois das frustrações, mesmo depois dos erros, mesmo depois das decepções, mesmo depois dos anos difíceis, mesmo depois de tudo isso, há esperança. E a esperança que nós temos não está em técnicas humanas. A esperança que nós possuímos não está em promessas vazias, está em algo muito mais firme, a palavra de Deus. E o Deus que criou o casamento sabe como as coisas devem funcionar. E Ele nos ensina em Sua palavra como deve ser, como nós devemos andar. Deus nos deu diretrizes claras, suficientes e eficazes, não apenas para sobreviver ao casamento, mas para florescer nele. E nessa palestra nós vamos caminhar juntos por essas diretrizes.
Vamos tratar de temas como o propósito real do casamento segundo a Bíblia, as raízes dos conflitos conjugais, como a comunicação pode ser redentora e não destrutiva, e como perdoar de verdade, e por último, como resgatar a alegria, mesmo depois de muitas coisas. Por isso, nós iremos então preparar os nossos corações para aprender o que Deus tem a nos ensinar a respeito de sua palavra. E é muita coisa. Por isso que nós vamos fazer uma apresentação de forma mais panorâmica. E aí, nós vamos ter a oportunidade de colocar em prática no nosso dia a dia, trazendo mais informações para aquelas que serão apresentadas aqui hoje. E nós começaremos com a origem e o propósito do casamento. Muitas são as teorias a respeito da origem do casamento e também do propósito do casamento. Algumas pessoas pensam que o casamento ele foi feito para satisfazer a si mesmo. Outros acham que o casamento teve a sua origem em algum acordo social. As pessoas começaram a se multiplicar e aí viram que precisavam se unir de forma conjugal. Mas quando nós olhamos para aquilo que é a nossa regra de fé e prática, para a Escritura Sagrada, ela nos ensina que o casamento é, antes de tudo, um plano de Deus e um objetivo de Deus para a glória dele mesmo. O capítulo 2 de Gênesis, verso 18, nós lemos uma informação extremamente preciosa. Capítulo 2, verso 18 diz assim: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos a origem do casamento. O casamento começa no plano de Deus. É interessante porque essa declaração, ela acontece ali no período em que Deus está criando o homem e a mulher. E quando nós olhamos para a Escritura, isso é o 6º dia. E quando Deus conclui tudo, Ele vem dizendo que tudo é muito bom, tudo é muito bom. No final ele fala, viu Deus que tudo era muito bom. Mas dentro desse contexto de tudo bom, havia algo que não era bom. E o texto nos diz o que não era bom. Não é bom que o homem esteja só. Dentro do plano de Deus, ele viu que não era bom não haver o casamento. Então, o casamento tem a sua origem em Deus. O casamento é um plano de Deus, não uma construção cultural. Não foi a cultura que estabeleceu o casamento, foi o próprio Deus. É por essa razão que quando nós pensamos em como viver o casamento, nós precisamos buscar as informações de como viver adequadamente na origem, na fonte. Não daquilo que a cultura tenta nos dizer a respeito do casamento, mas aquilo que o próprio Deus nos ensina. Porque o casamento é um plano de Deus. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. E nesse mesmo texto nós encontramos também o propósito do casamento. Ou um dos propósitos. Porque o texto diz que Deus fez uma auxiliadora que fosse idônea ao homem. Então Deus criou o casamento para complementariedade, companheirismo e para a glória de Deus. Então o casamento tem a sua origem em Deus. E o objetivo, o propósito é a complementariedade. Para que homem e mulher se complementassem. Para que homem e mulher vivessem o companheirismo. E para que esse viver um companheirismo redundasse em glória ao nosso Deus. Quando o texto diz que Deus fez uma auxiliadora que lhe fosse idônea, a ideia é alguém que lhe fosse correspondente, alguém que lhe completasse. Então o homem precisava da sua mulher, da sua esposa, como alguns dizem, da sua costela. Por quê? Para cumprir com os propósitos de Deus, para glorificar a Deus. É interessante que um dos propósitos de Deus para o casamento é a multiplicação. Porque Deus disse antes que homem e mulher tornariam-se uma só carne e eles eram abençoados para multiplicar, para encher a terra. O homem só não consegue fazer isso. A mulher só não consegue fazer isso. O casal sim. Eles estão trabalhando de forma complementar para cumprir esse propósito de expandir a imagem e semelhança de Deus pela face da terra. Dessa forma, quando
perdermos de vista o propósito divino do casamento, busquemos nele apenas nossa própria satisfação. E quando nós fazemos isso, nós enfraquecemos o vínculo. Quando nós perdemos o propósito divino e buscamos a nossa satisfação, perdemos de vista qual é o propósito e a origem do casamento. Devemos nos voltar para Deus, para o que Deus diz em sua palavra, e viver um casamento que glorifica o nome do Senhor. Deus, não a cultura. Deus é quem estabelece, Deus é quem dá propósito. Mas um casamento criado por Deus para o bem do casal, para a glória de Deus, para esse companheirismo, por vezes enfrenta problemas. Porque quando nós pensamos num casamento, a gente pensa que vai ser um momento harmonioso, é algo maravilhoso, muito amor. No começo é assim, no namoro é tudo tranquilo, é tudo muito bom. Namoro, aí vai para o noivado, já começa a ter uma briguinha aqui, outra ali. Quando casa, eita, o que aconteceu, né? As coisas mudaram. E é interessante isso. Por que há tantas mudanças? Por que há tantos conflitos? Primeiro, porque o casamento é a formação de um vínculo entre dois pecadores. Tem um livro maravilhoso que fala a respeito de casamento. Quando pecadores dizem sim. Esse livro é maravilhoso. Ele nos mostra que nós dormimos com o nosso inimigo. Aí a gente pensa, quem está do meu lado? Não, quem está dentro de você. Porque o que gera os conflitos no casamento é o pecado. O pecado, o egoísmo, os ídolos formados em nosso coração, os nossos desejos de satisfação, é que gera complicações e conflitos. Tiago, capítulo 4, verso 1, nos pergunta: de onde é que vêm guerras e contendas que há entre vós? E ele então explica a origem das guerras, a origem das contendas. E diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Qual que é a ideia aqui? Tiago nos ensina que as guerras, as contendas, elas fluem de desejos egoístas e pecaminosos. Qual que é o problema do casamento? É que são dois pecadores querendo a satisfação de si mesmos. Querendo que as suas vontades prevaleçam. Querendo que as suas ideias prevaleçam. E aí, quando não há uma harmonia, há conflitos. E nós temos estudado às quintas-feiras que conflitos são inevitáveis. Lidar com eles precisa ser o nosso objetivo, o nosso foco. Lidar de forma adequada. Mas o ponto é, qual que é a origem dos conflitos? Os conflitos vêm de desejos idólatras do coração. Desejo idólatra é todo desejo que governa o nosso ser. É aquilo pelo qual nós matamos ou morremos, se torna os nossos desejos idólatras. Cada cônjuge buscando ter o que quer a qualquer custo. Os conflitos, por vezes, revelam os ídolos no nosso coração. E não são poucos, são muitos. Idolatria por conforto, idolatria por respeito, a idolatria do controle, a idolatria da validação. Então, os conflitos nascem no coração, um coração pecaminoso, um coração que faz fluir ídolos e, por vezes, muito egoísmo. Então, nós precisamos entender isso. O conflito não surge em qualquer outro meio que não seja dentro de nós mesmos. Começa aqui. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Tudo começa no nosso ser, tudo começa no nosso coração, tudo começa naquilo que é mais íntimo da nossa realidade, do nosso ser. Quando um desejo se torna exigência, eu preciso disso ou não serei feliz, o conflito se torna inevitável. Quando aquilo que você quer se torna uma exigência para te fazer feliz, para te tornar contente, para te tornar feliz, aí sim nós vamos ver o problema dos conflitos. Então, muito cuidado com o que você deseja, principalmente quando pensamos
na relação conjugal. Uma terceira lição que nós aprendemos para ter um casamento eficaz é que a comunicação restaura e edifica. A comunicação correta, a comunicação boa. Porque uma má comunicação destrói. Uma má comunicação traz pura destruição. Efésios capítulo 4, nós lemos a respeito da boa comunicação nos relacionamentos. Verso 29 a 32. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe aqui tem o sentido daquilo que torna podre, aquilo que torna corrupto, aquilo que vai destruir. Então não saia da nossa boca nenhuma palavra que seja para destruição, e sim unicamente a que for boa para edificação. Então ele fala, não fale o que destrói, fale o que constrói, o que edifica, não o que corrompe. Conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. A comunicação é extremamente importante para que um casamento siga adequadamente segundo as diretrizes de Deus e possa ser vivido para a glória do Senhor. Quantas palavras malditas não feriram profundamente corações quando pensamos no contexto conjugal? Uma discussão, uma lembrança de algo, uma fala que vai diretamente no coração e causa uma ferida terrível. A língua tem poder. Sabe aquele conceito que as pessoas transmitem, né? As palavras têm poder. E aí trazem consigo uma ideia de se você falar uma coisa, isso vai atrair o mal ou atrair o bem. E aí os coaches pegam essas ideias e falam, você tem que falar coisas positivas porque vai atrair. Não é nesse sentido que a língua tem poder de destruir. É no sentido de uma palavra maldita. Do mesmo modo que uma palavra bendita, ela tem o poder de construir, de edificar, uma palavra maldita tem o poder de destruir, de corromper. E quando nós olhamos para a Escritura, nós entendemos a importância da comunicação. A comunicação é quando nós falamos ou quando nós tornamos algo comum em vários contextos, mas principalmente nas nossas conversas. As palavras revelam o que está no nosso coração. E o que está no nosso coração tem o poder de destruir ou de construir. Por isso, as orientações bíblicas são, quando estiver diante de um conflito, fale a verdade, mas saiba falar. Fale a verdade em amor. Não é só falar a verdade, porque às vezes você pode destruir falando a verdade. Então, fale adequadamente. Nós somos orientados a falar a verdade em amor. O amor deve ser a motivação da nossa comunicação. O amor deve ser aquilo que rege as nossas palavras. E quando nós amamos adequadamente, nós vamos pensar melhor no que dizer. Nós vamos refletir antes de falar qualquer coisa. Nós vamos ponderar se aquela palavra vai construir ou destruir. Então, quando precisar, fala a verdade. Fala a verdade com amor. Não acumule ira. Acumular ira é o que gera a amargura. E não tem coisa pior do que uma vida amargurada, um coração amargurado. A Bíblia diz que viver na casa onde há pessoas amarguradas é uma das piores coisas que tem. É melhor morrer. Porque você já lidou com essa situação de ou lidar com pessoas amarguradas ou você ser amargurado? Sempre trazer uma mesma informação, uma mesma história, o mesmo acontecimento, sempre com aquele peso, não conseguir perdoar, não conseguir tirar a tristeza do seu coração. Isso é ruim, principalmente para quem é amargurado. E a Bíblia fala que longe de nós toda ira, toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia,
bem assim como toda malícia. Nós precisamos livrar o nosso coração da ira e da amargura, principalmente em nossa comunicação. Evite palavras corruptas, palavras que não transmitem graça, palavras torpes. É interessante que mais à frente o apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Efésios, ele vai dizer o seguinte: mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, conversação destruidora, nem palavras vãs. Nós falamos tanta besteira. Às vezes a gente só fala pelo prazer de dar a nossa participação. E aquele ditado, que boca fechada não entra mosquito, é um ditado muito bom. O tolo fala a qualquer momento. O sábio, ele pensa antes de falar. Então, às vezes, é melhor ficar quieto. Ouvir, prestar atenção. Porque, às vezes, a gente começa a falar tanta besteira e solta tanta informação desnecessária, chocarrices, com essas coisas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. A nossa comunicação tem que ser uma comunicação graciosa. E, em tudo isso, a nossa comunicação tem que ser uma comunicação perdoadora. A comunicação que restaura e edifica é uma comunicação em que há uma prática real de perdão. Depois de comparar todas essas coisas que entristecem o Espírito Santo na nossa comunicação, o apóstolo Paulo diz: antes sede uns para com os outros benignos, gentis, bondosos, compassivos, em misericórdia. Diante de um conflito, olhe para o outro como alguém afetado pelo pecado. O seu coração tem que se entristecer, porque alguém, à imagem e semelhança de Deus, está agindo de forma pecaminosa. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O padrão é muito alto. E o nosso casamento, nós precisamos seguir o padrão de Deus, que é o padrão do perdão, que Deus nos concedeu em Cristo. Um perdão incondicional, porque nós não merecíamos. Um perdão que teve um preço muito alto. Quando nós falamos de perdão, a gente fala que perdão, ele tem um custo muito alto, porque ele custa o valor da ofensa. O perdão pela nossa redenção foi a morte de Cristo. E às vezes a gente não consegue perdoar o nosso cônjuge por algo que é muito menos, ou muito mais inferior do que a nossa corrupção para com Deus. Casais devem treinar escuta ativa, ouvir mais, ao invés de falar. Falar com respeito e orar antes de conversas difíceis. Isso vai, sem dúvida, trazer comunicação restauradora para o casamento. Um outro assunto importante para o casamento, uma das diretrizes para o casamento que glorifica ao Senhor, são os papéis bíblicos no casamento de forma adequada. Nós temos muitas instruções a respeito disso. Em Efésios, nós entendemos que o amor sacrificial e a liderança servil é o papel do marido. Então, o marido ele precisa amar a sua esposa de modo sacrificial, podendo ser levado esse amor até as últimas consequências. Aí eu sempre uso a referência do barulho quando o casal está dormindo. Imagina que tem um barulho lá no quintal. E aí o casal acorda. Por origem, por tradição e por preceito bíblico, sempre o homem foi quem levantou. O homem levanta e corre para ver o que é. Hoje a gente vê algumas situações que o homem cutuca a mulher e fala: ei, vai lá ver o que está acontecendo. Dá uma olhada lá. O homem pode ir, mesmo com medo. Mesmo com medo. Pois pode ser que isso puxe a nossa vida. Mas nós precisamos da nossa vida. Tem um meme, meme de internet, que o homem levanta para ir e ele fala: mas por que eu tenho que ir? Eu também tenho medo. A gente tem medo. Quem é corajoso? Não, vamos lá, Pode ser que seja um ladrão armado, ele vai dar um tiro, pode ir. Custar a minha vida? Essa é a nossa função. Tendo medo ou não. Então, cumpra adequadamente o seu papel. A esposa tem o papel da submissão voluntária e o respeito para com o marido. Os papéis precisam ser cumpridos adequadamente. Os papéis não são questão de valor, mas de função.
Então, não é porque a ordem bíblica que a mulher seja submissa que ela tem menos valor do que o homem. Na verdade, os papéis tem mais a ver com a função do que com o valor. Porque homem e mulher diante de Deus são imagem e semelhança, têm o mesmo valor. Mas quanto às funções, para o bem do casal, Deus designou que assim fosse. A desordem nos papéis gera confusão, competição e ressentimento. Casamentos são arruinados quando maridos negligenciam a liderança espiritual e esposas tentam assumir. É sempre destrutivo. Os papéis devem ser seguidos adequadamente. E por último, o poder do perdão e da graça. Colossenses 3 nos ensina que nós devemos viver perdoando uns aos outros, assim como Efésios nos ensina que nós devemos perdoar uns aos outros como Deus em Cristo nos perdoou. Casamentos duradouros não são perfeitos, mas são cheios de perdão. Então não pense que você se casou com alguém perfeito. Na verdade, acredito que alguns entre eles, eu e minha esposa, somos os mais novos aqui. Então muita gente tem muito mais tempo de perdão, de conflitos e de problemas. Para que o casamento dure mais, nós precisamos sempre ser perdoadores. 5 anos, 9, 15, 40. Para que o casamento siga de fato. O casamento, até que a morte separe, o perdão precisa ser uma marca corriqueira. Casamentos duradouros não são perfeitos, mas são cheios de perdão. E o Evangelho é a fonte do perdão contínuo. Nós sempre precisamos olhar para Cristo, olhar para a graça e olhar para o que Deus fez em nós através de Jesus. O cônjuge que mais parece com Cristo será o primeiro a perdoar, mesmo sem que o outro mereça. Porque ele vai entender que foi assim que Deus fez em Cristo Jesus. Quem aqui mereceu o perdão de Deus? E Deus resolveu nos amar. Ele nos amou de uma forma tão maravilhosa que ele enviou foi o Filho dele, que não fez nada de errado, para morrer em nosso lugar. É assim que nós somos chamados a amar. Como Deus nos amou, de modo sacrificial, nós devemos nos amar. Como Deus nos perdoou, através da dívida paga por Cristo, nós também devemos perdoar os nossos cônjuges, porque é certo que todo casamento enfrentará problemas. Um casamento feliz é um casamento redimido. A mudança real começa não nas atitudes, mas no coração. O coração é o nosso ser mais íntimo. É a sede das nossas emoções, é a sede dos nossos pensamentos, das nossas vontades, e é ali que as coisas precisam acontecer. E sabe qual é o único meio de mudar corações? Espírito Santo, usando a sua ferramenta mais preciosa, a palavra. Se o casamento não tiver a palavra como única regra de fé e prática, se o casamento não for direcionado pelo Espírito Santo, é muito mais difícil de perseverar, pois toda mudança real começa no coração, e não apenas nas atitudes. Casamentos bem-sucedidos são fruto de obediência à palavra de Deus, uma obediência diária. E a verdadeira alegria vem de viver um casamento como campo de santificação, não de consumo emocional. Casamento é um momento, é um ambiente em que você vai aprender muitas das atitudes cristãs. Quer aprender a perdoar? Casamento é um ambiente propício para isso. Quer aprender a ter paciência? O casamento é um ambiente propício para isso. Quer aprender a se comunicar adequadamente? O casamento é o local, é o contexto adequado para isso. Quer crescer em santificação? Use esse campo. Use o casamento para ser esse ambiente em que você vai crescer e ser cada vez mais parecido com Jesus. Sobre tudo isso, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, que é o vínculo da perfeição. Que Deus nos ajude a seguir adequadamente essas diretrizes para termos cada vez mais um casamento bem-sucedido
E quando falamos de um casamento bem-sucedido, não é segundo os nossos preceitos, mas é um casamento que glorifique a Deus em cada momento. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça e que assim nós possamos crescer para a glória dele.